No dia 14 de fevereiro de 2023, a famosa revista Forbes publicou um artigo intitulado Os Melhores Bancos da América. Na 20ª colocação do ranking estava um banco pouco conhecido para nós brasileiros, o Silicon Valley Bank, um banco muito conceituado principalmente no mundo das startups e que estava nessa lista pelo 5º ano consecutivo. Fundado em 1983, o SVB, além de ser um dos melhores bancos da América, era também um dos maiores, com 209 bilhões de dólares em ativos. Acontece que apenas 24 dias após a publicação do artigo da Forbes, uma notícia deixou todo mundo espantado. Cerca de 100 startups de tecnologia correm o risco com a quebra de um banco do Vale do Silício nos Estados Unidos. A falência é a maior de uma instituição financeira no país desde a crise de 2008. A quebra do banco SVB acende um sinal amarelo no sistema financeiro e um segundo banco nos Estados Unidos, o Signature, é fechado na noite deste domingo por reguladores de Nova York. O governo dos Estados Unidos tenta conter o impacto da falência do Silicon Valley Bank. Essa queda repentina da SVB fez com que outros bancos também fossem afetados. O Credit Suisse, um banco que muitos devem ter ouvido falar, precisou ser vendido às pressas para evitar uma falência iminente. Por conta disso, muitas pessoas vêm falando que estamos diante do início de uma nova crise global. Mas a pergunta que você deve estar fazendo agora é: como que o SBV saiu de um dos maiores e melhores bancos dos Estados Unidos para em poucos dias decretar falência? E principalmente, será que estamos diante de um novo crash global? Isso você vai descobrir logo após a vinheta. Para começar a explicar como o SVB se tornou a segunda maior falência de banco dos Estados Unidos, precisamos mostrar como o banco ganha dinheiro e como ele quebra. Bom, muitas pessoas acham que quando depositam uma determinada quantia em seu banco, aquele dinheiro fica guardado em um grande cofre esperando o dia que você precise dele e vá lá sacar. Mas não é bem assim que o sistema bancário funciona. Imagine que você foi ao seu banco e depositou 100 mil reais na sua conta. Maravilha! Mas existe uma coisa chamada reserva fracionária, e é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. O sistema de reserva fracionária permite que o banco mantenha em seus cofres apenas 10% daquilo que você depositou, ou seja, 10 mil reais. Os outros 90 mil reais o banco pode usar para emprestar para outra pessoa, por exemplo, ou investir em outra coisa. Sim, é isso mesmo que você está pensando. O seu banco usa o seu dinheiro para ganhar dinheiro. Ok, acho que você está entendendo. Agora imagine essa mesma dinâmica para 10 mil, 1 milhão de clientes de banco. Enquanto apenas uma pequena fração dos clientes for sacar seu dinheiro, o banco consegue arcar. Mas se a maioria dos clientes, por algum motivo, correrem para o banco para sacar, como o banco vai conseguir devolver todo esse dinheiro se ele só tem 10% do dinheiro guardado? Pois é, não consegue. É assim que um banco quebra. Por isso que esse sistema bancário só funciona se todos tiverem confiança no banco. Caso haja qualquer desconfiança, há uma corrida para sacar e assim qualquer banco do mundo quebra. Por isso, lembrem dessa palavra: confiança. Você vai entender lá na frente. Bom, se você tiver até 250 mil reais no banco, pode ficar tranquilo. O FGC, ou Fundo Garantidor de Crédito, assegura esse valor para você. Nos Estados Unidos, quem faz isso é o FDIC, que assegura até 250 mil dólares. Caso você tenha mais de 250 mil, bom, aí as coisas complicam um pouco. Acho que deu para entender. Vamos voltar ao SVB. Para entender a causa desse crash, precisamos entender primeiro a essência do Silicon Valley Bank. O SVB não era um bancão convencional com milhares de contas pessoais. Ele era um banco de referência para capital de risco e startups de tecnologia. Quando as startups conseguiam captar investimento para seus projetos super mirabolantes e inovadores, eles depositavam essas altas quantias justamente no SVB. Para se ter ideia, 50% das startups americanas tinham algum depósito no Banco do Vale do Silício.
No final de 2019, o banco contava com 69 bilhões de dólares em ativos. No fim de 2021, esse valor já era de 189 bilhões. Tudo isso motivado pelos altos investimentos recebidos justamente durante a pandemia, quando o setor da tecnologia apresentou um boom graças à necessidade de serviços digitais, somado com o cenário de juros baixos. Sentado numa pilha tão grande de dinheiro e lembrando que eles precisam guardar apenas uma fração disso, o SVB agora precisa decidir onde investir. E os escolhidos foram os títulos do governo, que são investimentos vistos como mais seguros que as ações, por exemplo. Mas mesmo sendo bastante seguros, havia uma coisa que poderia fazer tudo desandar: o aumento dos juros. Deixa eu explicar. Os títulos do governo são muito seguros, como já falamos. Você investe neles com um prazo de vencimento pré-estabelecido com 10, 20 ou 30 anos. E ao fim desse período você recebe seu dinheiro com os juros. Simples e seguro. Mas tem um pequeno problema. Quando o SVB comprou esses títulos, as taxas de juros americanas estavam muito baixas, quase zero. Então o retorno seria pequeno, mas o investimento continuava sendo seguro. Porém, o governo começou a aumentar essa taxa de juros para frear a inflação americana e estabilizar a economia. Para quem está comprando nos títulos do governo, agora está muito bom, já que vão obter melhores taxas de retorno sobre o investimento. Mas para quem comprou há alguns anos atrás, como é o caso do SVB, as coisas não estão tão boas assim. Isso porque caso o SVB quisesse vender os seus títulos hoje, eles valeriam muito menos, já que no mercado há títulos muito mais atrativos. Então é só não vender e esperar o vencimento, que assim fica tudo bem. Mas esse período de elevação das taxas de juros culminou com o período em que as startups pararam de captar tantos investimentos. Sem dinheiro vindo do capital de risco, as startups começaram a sacar com mais frequência seu dinheiro que estava no SVB. Mas lembre-se, o banco só guarda 10% de tudo que é depositado. Então, com mais e mais saques, o SVB começa a ficar sem caixa para arcar com as retiradas. A solução? Vender os títulos do governo para obter algum dinheiro. Mas aqui é que as coisas começam a realmente ficar feias para o SVB. Porque lembre-se, esses títulos estavam valendo agora muito menos, já que as taxas de juros tinham aumentado. Mas não tinha muito a se fazer e eles vendem boa parte desses títulos e tomam um prejuízo de 2 bilhões de dólares com a venda. Ok, é uma perda considerável, mas isso está longe de ser letal. O que veio a seguir foi o que realmente selou o destino do SBV. Depois dessa perda, eles resolveram que o melhor a se fazer é levantar dinheiro com investidores, emitir mais ações da empresa, assim do nada. É como se estivessem gritando ao mundo: olha só, estamos com um pequeno problema de 2 bilhões de dólares aqui e precisamos urgentemente reverter esse prejuízo. Por isso, precisamos que vocês invistam na gente. Mas fiquem calmos, o nosso banco está muito bem. Definitivamente não foi uma boa ideia. Porque é nesse momento que a bala de prata que matou o SVB foi disparada. Com essa perda de 2 bilhões de dólares vindo à tona e o desespero em captar recursos, muitas das startups começaram a desconfiar que tinha de fato algo errado, e a notícia começou a se espalhar. E adivinhe o que aconteceu? Exatamente o que não pode acontecer a banco nenhum: uma corrida dos clientes ao banco para sacar seu dinheiro. Todos praticamente de uma vez. Você deve se lembrar quando eu falei que apenas 250 mil dólares são segurados. Mas acontece que 97% dos clientes tinham mais que isso. As empresas tinham milhões e milhões de dólares depositados no banco e precisavam resgatar esse dinheiro para deixá-lo em um banco mais seguro. Só na quarta-feira, dia 8 de março, os clientes sacaram a incrível soma de 42 bilhões de dólares. E não demorou para a notícia chegar ao Wall Street e fazer as ações do SVB derreterem. Em apenas um dia, a queda foi de 60%. E aí já era. O ciclo do caos já estava fechado. Mais clientes tentavam retirar seu dinheiro. Com isso, as ações caíam ainda mais e levava a mais clientes tentarem sacar o dinheiro e assim sucessivamente. E assim o SVB ficou sem dinheiro. E então, na sexta-feira, dia 10, os reguladores federais entraram em ação para tentar evitar o colapso total do banco e, consequentemente, um efeito dominó no sistema bancário americano. E assim o SVB se tornava a segunda maior falência bancária dos Estados Unidos, ficando atrás apenas do banco Washington Mutual, que faliu na crise de 2008.
Mas diferente dos clientes, alguns executivos do alto escalão do banco não perderam muito com essa falência. Isso porque dias antes de o colapso do Silicon Valley Bank vir à tona e as autoridades fecharem o banco nos Estados Unidos, executivos realizaram vendas milionárias de ações que detinham. O CEO do SVB, Gregory Becker, realizou uma venda de 3,6 milhões de dólares em ações do banco menos de 2 semanas antes do caso vir a público e levar a companhia à falência, segundo informações da Bloomberg. Informações da CNBC-TV também apontam que outros executivos do SVB venderam seus papéis, somando um montante de 4,5 milhões em vendas e ações. E não para por aí. Apenas algumas horas antes da intervenção dos reguladores federais fechando o banco, os funcionários receberam bônus. Tudo muito estranho e que merece ser investigado mais a fundo. Mas essa intervenção do governo também dividiu opiniões, porque pense comigo, os bancos que só guardam 10% do seu dinheiro e usam os outros 90% para fazer dinheiro para eles, precisam ser bem cautelosos na hora de investir esse dinheiro. Senão, acontece o que aconteceu com o SBV, eles quebram. Mas se agora eles sabem que sempre que estiverem em apuros o governo irá aparecer para socorrer, eles podem ficar com a impressão de que agora podem investir com muito mais risco. Isso pode ser um tiro no pé para ambos os lados. O que se sabe é que a falência do SVB foi apenas o estupim para uma tempestade muito maior que está por vir. Muitos outros bancos já estão sofrendo com os respingos do SVB, inclusive bancos grandes como o Credit Suisse. A crise bancária real está prestes a estourar de forma mais intensa. Em 1930, 9 mil bancos faliram. Em 2008, mais de 500 bancos faliram. E 2023? Bom, isso é assunto para outro vídeo, que inclusive já está em produção. Então, se você ainda não é inscrito do canal, já se inscreva. Ative as notificações para ser avisado assim que um vídeo novo sair. Ah, e não esqueça de deixar o like no vídeo. Agora deixa eu saber sua opinião. Você acha que realmente estamos no início de uma nova mega crise global? Será que o sistema bancário como conhecemos hoje precisa urgentemente de uma reforma? Deixa pra gente nos comentários. Se você gostou desse vídeo, escolhe um desses 2 outros vídeos que estão aparecendo na tela e nos vemos lá. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!